Olá! Yuta não levou o corte de mundos. Ó, Yuta não levou o desmantelar mundial. E em leigo, para os leigos, o que seria um desmantelar mundial? É o cortador de mundos. O golpe que cortou Satoru Gojo, porém com nerf, né? Nerfado. E eu posso provar. Pode provar. Então quero ver. Vamos ver. Yuto Kotsu vai voltar pro campo de batalha e nesse vídeo eu vou provar pra você como isso vai acontecer. Beleza? Tô nerd na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, hoje pra conversar com vocês a respeito do nosso querido antigo protagonista. E eu vou provar que ele levou. Vou provar que ele levou o cortador de mundos. Yuta Okosto, sim, aquele que levou aquele desmantelar que corta o mundos, mas ainda assim vai voltar pro campo de batalha. Parece loucura? Ué, mas por que ele fala que vai desmentir e ele tá afirmando aqui que levou o cortador de mundos? Ô, Tonete. Calma, fica até o fim que eu vou explicar pra você o que aconteceu com o Yuta naquela cena lá, beleza? Mas antes, larga like, se inscreve. Ué, ele acabou de falar que foi um cortador de mundos, ó. Mas ainda assim, posto sim, aquele que levou aquele desmantelar que corta o mundos, mas ainda assim vai voltar pro campo de batalha. Parece loucura? Calma, fica até o fim que eu vou explicar pra você o que aconteceu com o Yuta naquela cena lá, beleza? Mas antes, larga like, se inscreve e ativa o sininho das notificações, galera. Bora aí, hein? E eu vou apresentar aqui que levou sim o cortador de mundos, tá? Mas eu quero ver o Toned aqui, pô. É importante estar com o sininho ativado, porque assim dele, o né? YouTube avisa você quando sair vídeo novo no canal. E não só do canal, ele avisa você quando sair vídeos interessantes, vídeos bons de verdade a respeito de Jujutsu Kaisen. Então você assiste se quiser e se informa cada vez mais. E faz parte da família Tonerd também, não é verdade? Vem aqui, best friend nosso do coração. Então já vai se inscrevendo aí que isso ajuda muito o canal e dá aquela moral pro seu amigo Tonerd aqui, beleza? E agora sem mais enrolação, bora saber como está o estado de Yuto Kotsu. Galera, para começar o vídeo eu já quero desmistificar uma coisa aqui. Muita gente quando viu o Yuto Kotsu saindo do campo de batalha ali, sendo levado pelo seu Shikigami Rika até o Ui para ser teletransportado, a galera percebendo que o cara poderia estar com vida, já torceu o nariz. Falou, pô, como assim? Satoru Gojo morreu para o desmantelar. É, mas aí também tem uma condição bizarra que tem que ser levada em consideração, né? Você compara o corte que foi lançado em Satoru Gojo, que Sukuna vendeu até o cu, né? Porra, é tipo, tá aqui, ó. É o auge do cortador de mundos, o que foi em Satoru Gojo. O que vem dali é daqui, ó. Não é o mesmo nível. Tenham isso em mente, tá? Não é o mesmo nível de corte que foi atribuído em Satoru Gojo, tá? Telar que corta mundos e o Yuta não morreu? Tá de brincadeira, esse autor é louco, vai rasgar o mangá, tacar fogo lá na editora. Mas não, galera, calma, não fica nervoso. Você toma um copo de água, toma uma Pepsi que você vai ficar show de bola, beleza? E vem aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar certinho e vou provar que o Yuta não levou um corte que corta mundos, tá? Calma, calma que eu já vou explicar e você vai entender tudo certinho. Galera, no 255 foi explicado pra gente quais são as condições para que o Sukuna use o desmantelar que corta mundos, certo? As restrições, os passos necessários são os seguintes. Ele precisa fazer o Enmaten, que é o sinal de mão que ele usa para fazer a expansão de domínio. 2. Ele precisa entoar os encantamentos, que são aqueles lá, escama de dragão, díade de meteoro, e tem mais um lá que eu nunca lembro lá, os três, que é difícil de lembrar, e também tem que apontar a mão na direção que ele quer que o corte pegue, na direção que ele quer que o corte vá. Se ele deixar a mão deitada na horizontal, o corte vai na horizontal. Se deixar a mão de pé ou na diagonal, o corte vai respeitar a posição. Não, mano. Pelo amor de Deus, sai daqui, cara. Posição da mão do Sukuna, tá? Essas são as condições que o Sukuna tem mediante o nerf que ele teve, entendeu? Após o voto vinculativo, essas são as condições para que Sukuna possa atribuir um cortador de mundos para lançar o desmantelar que corta mundos, tá? Agora que você sabe as condições, vamos analisar a cena anterior ao Yuta e o Yuji levar esse corte e ver então se esse foi o desmantelar que corta mundos. Veja bem, essa é a cena antes, tá?
Tá. que corta mundos, tá? Antes daquele quadro que aparece o Sukuna com os braços abertos lá cantando vitória. A gente tá vendo aqui que os dois braços superiores do Sukuna estão sendo segurados firmemente pela Rika, certo? Ou seja, não tinha como ele fazer os selos de mão com os braços de cima. A Rika estava segurando eles. O braço inferior esquerdo estava sem a mão. Ou seja, Não, só que essa cena aqui, esse frame aqui é pós-recitação. Isso aqui é um frame pós-recitação, né? Pós-recitação não. Eu não lembro agora, cara. Pós-recitação? Não lembro, cara. Vou ter que ver de novo, hein? Não. Vi lá. não tinha Isso aqui é momentos antes do Yuta tocar a alma pra falar com o Megumi, né? É isso. como ele usar a mão ali para Ah, fazer o sinal de mão, não é verdade? O braço inferior direito dele estava partido em dois com essa katanada que o Yuta deu antes do Yuji ir lá e dar o socão que conectou ele com a alma do Megumi, lembra? Então, galera, o Sukuna não tinha mão para fazer o Enmaten, não tinha braço nenhum, mão nenhuma sobrando, a não sei que ele tem mão escondida em algum lugar. Olha, Sukuna safado, hein? Tem alguma mãozinha atrás? Vai saber, né? Mas não tinha como ele fazer como é que tu sabe, né? Que ele não tinha. o selo de mão, que é uma das coisas, um dos passos necessários, obrigatórios para realizar o desmantelar que corta mundos. Ah, tô nerd, mas mostra lá ele falando, escama de dragão, rebelião, par de meteoros, e mostra a mão dele apontada para o Yutokotsu. É aqui, ó. Foi aqui que o Tonerd O que que o Tonerd desconsiderou aqui? O que é mostrado pra gente nesse capítulo é o quê? É a perspectiva de Itadori. Onde é que Itadori tá? Ele tá lá tentando falar com a alma do Megumi. Como a gente tá tendo a perspectiva de Itadori, a gente não vê o Sukuna, nem o Yuta e nem a Rika. A gente não sabe o que o Sukuna fez, o que a Rika fez, entendeu? O que que a gente tem? A gente tem momentos pós ele começar a entoar o cântico, que é escama de dragão, caralho. Mediante a isso, a gente vê o quê? Dois passos do que é o cortador de mundos, certo? Certo. Não tem a visão do que, tipo, por que diabos, é sério, por que que diabos a Rika iria soltar os dois braços do Sukuna? Não faz o menor sentido a Rika soltar os dois braços dele. Porque essa mão que ele tá apontando aqui é, né? Tipo, o Itadori tocou a alma dele, entendeu? Ou seja, a Rika tava segurando os dois braços dele, certo? Por algum acontecimento que a gente não viu, como eu falei, a gente tava com a perspectiva da visão do Itadori, né? Lá, com o Megumi sede todo fudido. Então não tinha como a gente ver o que tava acontecendo. Né? Então, o que que aconteceu? O autor ele fez o que? Para ilustrar, ele mandou o quê? Ouvir, a gente conseguia ouvir o Sukuna entoando. E o que é que ele entoa? O que é que ele faz após o Ematen? Entoar. E a gente vê que quando ele lança isso aqui, a gente vê o quê? As mãos da Rika aberta, cheia de cortes. Sukuna, o que é que ele tem? Ele tem projéteis de corte. Ele mesmo fala contra o Kusakabe, né? O cara usa isso aí, eu posso lançar cortes. Entendeu? O Sukuna ele lança. Ó. E ele não precisa apontar os cortes normal do Sukuna. A técnica dele, ele não precisa direcionar. A única técnica que ele precisa direcionar é o desmantelar. Os cortes padrão dele, ele não precisa direcionar. Ele só precisa ver. Um exemplo disso, sei lá, contra aquela Mimiko lá, a menininha lá, né? Eu acho que é Mimiko e o bosta do Diogo. Ele simplesmente. Por que vocês estão levantados? E lança, ele não direciona. Entendeu? Ele não precisa. E isso a gente vê quando volta pro. Quando sai da visão do Itadori, a gente vê as mãos da Rika meio que solta, cheia de corte. O que é que dá pra entender ali? Que Sukuna ele lançou cortes, né? Projéteis de cortes. Ele lança.
E ela por algum momento, por alguns momentos, alguns segundos, ela meio que liberou as mãos dele. E foi ali que ele foi matar. Entendeu? Então, sim, foi um cortador de mundos. Tá? Só que o autor, como ele não mostrou, isso aqui fica aberto à interpretação. Entendeu? Tanto você pode tomar como a verdade o ponto de vista do Tornad, mas mediante as condições da obra, né, e o que a gente tem, eu não sei se ele vai mostrar aqui, mas a Rika, ela aparece com as mãozinhas cortadas. Sabe quando você tá segurando algo e você leva uns cortes e meio que você solta por alguns segundos? Ai, tipo, você tá segurando algo aqui e tipo, sei lá, alguém queima você solta, né? Rapidinho. Porque essa é a única explicação para que diabos Rika soltou os braços do Sukuna. E tanto é que os cortes que pega nela não são cortes viscerais, são cortes que você vê os cortes padrão do Sukuna, entendeu? Então, sim, ele fez o Ematen, só não foi mostrado, né? E isso é bem típico do Jaja Kutami, né? Como a gente tava tendo a visão e o ponto de vista e a perspectiva do Itadori, ele simplesmente pra, né, situar o leitor, ele fez o quê? Pô, o cara tá lá vendo pra não ficar meio que repetitivo de sempre, ele fez o quê? O cara ouviu, porra, tá lá entoando, né? Como caralho, ele tirou o maior personagem da obra em off-screen. Por que diabos ele não ia fazer o Sukuna fazer um Ematen em off-screen também? Entendeu? Bem na direção que o corte está. Tudo bem, ele entoou os encantamentos e Aqui é tudo em dia, é um cortador de mundo, cara. apontou ali o corte para cortar o Yutokotsu. Mas galera, Ó, aqui, ó. Ele só lança, saca? Ele não precisa apontar, direcionar, entendeu? Eles perguntam por que vocês estão ali, e lança um corte, entendeu? Então, um corte. Isso aqui são os cortes do Sukuna, certo? São os cortes do Sukuna. Tanto é que o próprio Diogo fala, quando ele usa a flecha de fogo lá, os caralho. O Diogo fala, caralho, eu pensei que o Sukuna só usava técnicas de corte, entendeu? porém, existe uma forma no mundo Jujutsu para que xamãs que já têm domínio da sua técnica aumentem cerca de 30. É isso aí, já foi mostrado, tanto é que tem o Satoru Gojo, né? Mas não faria sentido o, 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 o Sukuna fazer isso, porque, cara, ele simplesmente ele poderia lançar cortes normal na Rika, ele só precisaria que a Rika soltasse pra entoar o Imate, pra fazer o Imate e entoar. Entendeu? E é nítido, a construção do capítulo mostra que foi isso que ele fez, entendeu? Tanto é que lá no. Quando ele tá pra. Ele tá direcionando a mão, o Tonelli me falou, tipo, na hora que ele direciona assim, o corte vai na vertical. Que foi o que ele fez com o bosta do Hajime, né? 40% a capacidade destrutiva da sua própria técnica e ela foi mostrada para E não faria o sentido o Sukuna fazer, porque é mostrado que o Sukuna tá. Ele tá um pouco acima do nível de Yuta. Tanto é que Yuta consegue fazer com que ele pare mediante a fala amaldiçoada. Então não faria sentido ele entoar corretamente só pra reforçar um corte. Entendeu? gente lá com Satoru Gojo no capítulo 222, que ele conseguiu lançar o vazio roxo a 200% da sua capacidade normal, ou seja, o dobro de destruição, de poder de destruição. Ah, mas lá tinha o Utahime. Calma, vamos pegar a explicação. A técnica da Utahumi consegue buffar os seus aliados cerca de 20 a 30%. Então, o Gojo mandaria um vazio roxo a 130% de capacidade, certo? E esses outros 70%? Como que o Gojo conseguiu completar esses 70%, né, de poder bruto destrutivo, sendo que a Utahime só bufa 30%? Aí foi explicado no mesmo capítulo, na mesma cena, que ao entoar os encantamentos e fazer todo o processo para que a técnica seja liberada, o xamã consegue um buff de poder de liberação. Não, mas essa técnica que ele entoou, tipo, é sempre a mesma técnica que ele usa pra entoar, pra lançar um corta, que faz parte
da regra pra entoar, pra lançar o cortador de mundo são os mesmos encantamentos que ele, é o mesmo encantamento que ele entoa pra lançar um corte, só que mais forte, é o mesmo? Não faz sentido, a gente não tem isso na obra, né? Não foi mostrado isso. Eu não, se tem, eu não vi. Não vi. Ação para conseguir um poder destrutivo ainda maior. Por isso O que que a gente tem é que em todo momento que Sukuna lança um cortador de mundos, são sempre aqueles 3 encantamentos entoados. Então, por definição, é o cortador de mundos, cara. Não tem essa, tá ligado? faz vários selos de mão para poder aumentar o poder destrutivo daquele vazio. Ó, tá vendo? Ó, são vários. Tipo, ela é meio que, tipo, são 3. É como se fosse. São 3 escolhidos especificamente para o cortador de mundos, saca? E o roxo, ele Então não fez faria sentido ser entoado pra fortificar outra. Não sei. É o que eu acho, porque não tem na obra te explicando isso, né? a mesma coisa lá quando ele lançou o vazio restrito. Lá ele não fez os selos de mão, mas ele entoou os encantamentos para bufar aquele vazio irrestrito Bufar. Ó, o Mahoraga, todo fudido. 70% a mais, 70% a mais, tá, galera? Foi um vazio restrito 170% da capacidade de um vazio normal, beleza? Então, isso aqui pode ter sido isso. O Sukuna não tinha como fazer um selo de Ouviu? Pode ter sido. Ou seja, a interpretação do Toned. mão, que é o Enmaten, para lançar o Cortador de Mundos. Então o que ele pensou? Falou, bom, eu não posso lançar o Desmantelar Supremo, mas eu posso lançar um Aspas, tá? Aspas. Aqui é o Toned que, né? Desmantelar mais poderoso, mais carregado, 60, 50% mais forte do que um desmantelar normal que não tá surtindo efeito nos caras. Parece, porque Sukuna nem tava. O cara nem tava com liberação, mas o cara tava todo fudido ali, mano. E então ele entoou os cânticos e apontou que Ó, ó, são ó, ó, aqui, ó. Porque a imagem tá meio ruim, mas se você ver aqui, ó. As mãozinhas, você vê, ó. Mãozinha da Rika. Ou seja, isso aqui aconteceu mediante a gente não viu isso aqui acontecendo. Entendeu? Porque, tipo, não faz sentido o corte de mundos. Ele agora é onde ele é adicionado. A Rika tava atrás. Não faz sentido ela ter esses cortes aí, cara. Então, esses cortes foram antes do cortador de mundos. Esses cortes aí são cortes. Não são cortes meio que. Tipo, vou me atrever a dizer, em comparação ao cortador de mundos, são cortes superficiais. Você vê que tanto é que a Rika ela não sofreu um dano absurdo, assim como o Itadori, que tava na linha ali, meio que na tangência ali do cortador de mundos, e o próprio Yuta, que tava diretamente na frente do cortador de mundos. Então isso aí são cortes normais, que acredito que o Sukuna lançou para que ela liberasse. Por mais que fosse, pô, a gente tá falando de Sukuna, pô, vacilou ali um pouquinho, pô, o cara já fazia ali o selo de mão, o Ematen, e pronto. E já começou a entoar, entendeu? Então, a construção do capítulo mostra isso, cara. duas coisas que normalmente, quando o Xamã tá aprendendo as técnicas, ele tem que fazer selos de mão, encantamentos para liberar a técnica. Depois que ele pega experiência, ele vai diminuindo essas restrições e acaba lançando de braço cruzado, que nem o Sukuna lança o desmantelar. Ele lança cortes. Sem precisar, né? Ele lança cortes. Ele tem os cortes padrão dele, entendeu? Os cortes que. É a técnica. Não sei se eu não vou dizer técnica. É a técnica padrão do Sukuna. Tanto é que o Diogo fala. Eu achei que o Sukuna só usava técnicas de cortes. Ele é o cara que usa técnicas de corte. Mediante essas técnicas, ele tem variações de corte, entendeu? Normalmente, entendeu? Então isso aqui Entendeu? para mim Aí, tipo, os cortes normais. Entendeu? Aqueles cortes que ele lança em peba, ele lança. Mano, você pode ver que tem vários feixes de cortes nas mãos e na Rika, entendeu? Como se fosse teias. galera, se Como se estivesse lançando vários até ela brochar um pouquinho ali e ele conseguiu um espaço pra fazer o Ematen. você parar para pensar, foi só um desmantelar mais potente
Desmantelar comum, por isso que o Sukuna conseguiu partir o Yutokotsu, coisa que não é difícil, porque os desmantelares Faz sentido, outro, né? Se fosse só desmantelar bufado, pô, o Yuta, ele tem a energia reversa amaldiçoada absurda, mano. Não chegaria a decepar ele, tipo, partir em dois. Ali é só a capacidade de um cortador de mundo. normais do Sukuna já Claro, isso com personagens que não sejam personagens medíocres, tá? tava deixando o Yuta e o Yuji cansados de se curar. O negócio tava complicado, tava cortando fundo os dois. Não tava varando, mas tava cortando fundo. O clivar do Sukuna, O Itadori levava nos peitos, pô. E regenerava com energia amaldiçoada reversa. que é quando ele toca no adversário, tava partindo o Yuji ali em vários pedaços. É que o Yuji tá carregando energia reversa muito rapidamente, é um prodígio. E Então, o com Yuta isso, se nem se desmantelares fala. normais já estava cansando os dois, um desmantelar a 150, 160% seria o suficiente para partir o Yutokotsu ao meio, com certeza, ainda mais sendo pego de surpresa, como foi o ocorrido aqui. E outra coisa que comprova isso é o seguinte: o desmantelar corta-mundos é um único corte, galera. É um Mas foi o único corte, né? Como eu falei, os cortes que tem na Rica são cortes mediante. É porque, como eu falei, a gente não tem a visão do Yuta, a gente não tem a visão da Rica, a gente não tem a visão do Sukuna. O que a gente tem é só o. Escuta quando o Itadori. Porque o autor ele optou em dar pra gente a perspectiva do Itadori falando com o bosta do Megumi. Então, nesse meio tempo, a gente não sabe o que aconteceu lá. Entendeu? Como é que aconteceu em off-screen pro leitor. Entendeu? Não teria como acontecer em off-screen pra outra vez. Enfim, aconteceu em off-screen, tá ligado? corte que sai segundo a direção, a posição da mão que o Sukuna está, certo? É isso que foi explicado pra gente. Mas aqui Não, na mas isso é um fato. O autor diz, é isso. É um fato. cena nós vemos vários cortes. Vemos a Rika que estava nas costas dele. Ó, exato, né? Esse é o detalhe. Esses, esses cortes que a gente tem na Rica são cortes padrão do Sukuna. São os cortes padrão dele. Tanto pra você ver, ó. Tanto é que após a execução do Cortador de Mundos, a Rika sai tranquila e leva ele pro Yui. Entendeu? Por, por mais forte que a Rika seja, se ela tivesse tomado, pelo menos se fosse de respaldo igual o Itadori tomou, ela teria ficado bem fodida. E a gente vê aqui, pô, é porque eu não sei se dá pra vocês, mas se você for lá no capítulo, você dá uma olhada nas mãos da Rika. Parece que ela levou uma sequência de cortes e ela meio que solta as mãos dele, entendeu? Sendo cortada em E como a gente tava, como eu já falei, como a gente tava na perspectiva de visão do Itadori, a gente não vê. E nesses momentos que a Rika solta o Sukuna, executa o Ematen, começa a entoar o cântico que a gente escuta enquanto o Itadori tá lá, falando com o Megumi. E quando ele volta pra cena, ele já tá apontando. Entendeu? Cortador de mundos. vários lugares. O Yuji Tadori recebeu também um corte poderoso, vários cortes. O que o Itadori recebeu foi porque ele tava na linha de frente do corte, né? Já foi falado mesmo, né? Se ele lança assim, o corte vai assim. Se ele lança assim, o corte vai, né? Como o Itadori tava ali nas tangências do Sukuna, o corte pega aqui, ó. Mas a gente vê o corte. Lacerou o, o Yuta, né? Aqui, ó. Gente, você vê que é a lança do corte. O Itadori tava aqui, ó. Pegou de respaldo nele. Então faz sentido ter ficado 2 capítulos em coma e a Rika não, porque a Rika ela não tomou o cortador de mundo, ela tomou cortes para que ela pudesse soltar os braços do Sukuna. Você fala, mas como é que você afirma isso? Porque se você não tomar isso como um fato, o que fez a Rika soltar os braços do Sukuna? Para ele direcionar a mão. Não faria sentido nenhum. Por que ela soltaria? Entendeu?
e o Yuta recebeu um único corte, ou seja, ele lançou vários desmantelares para todo lado para poder despistar a Rika e o Yuji Itadori e lançou o golpe mais forte, carregado com energia amaldiçoada, com os encantamentos. Aí ele quase pegou a mesma coisa que eu falei. Ele lançou o corte na Rika pra ela soltar ele. Entoou o Ematen e lançou o corte de mundo no Yuta. Que era o problema maior que ele tinha ali. E isso, mano, é tanto... É mostrado páginas antes disso aqui. Que aquela sexta oca de Vaime divina, sei lá que porra é. O Sukuna vai arriscar, porque ele não pode fazer o Ematen como ele tava lá, não é? Ele tava com a sexta oca divina lá pra evitar o acerto garantido. Então ele solta. Por que acha que ele ia arriscar isso? Pra lançar um clivar reforçado? Não faz sentido. E o clivar reforçado é o cortador de mundos, né? Em palavras leigas. No Yutokotsu para deitar ele no campo de batalha. Ah, Tonelli, mas tem um porém. E como que ele derrotou o Kashimu Hajime com um corte que corta mundos em forma de grade? Aquilo lá não foi o corte que corta... Ah, realmente. Mas ele lançou um cortador de mundo no Hajime. Só que ele fala, desvia disso. O Kashimo desviou. E não me falha a memória. Ele saiu com escoriaçãozinha no braço, né? Pegou só de raspão. Porque ele lançou sim um cortador de mundo no Hajime. Só que ele desviou. Porque, mediante o quê? Nerf. Como eu falei. O corte do Sukuna, quando ele lançou no Satoru Gojo, era o ápice da técnica dele. O cortador de mundos. O cara olhava, mediante o voto vinculativo, tá? Eu tô falando isso aqui. O cara olhou, viu o Satoru Gojo, cortou. Se tivesse naquele espaço, era cortado. Com o Nef, ele agora tem que fazer o quê? O Ematen, entoar o cântico e é uma técnica carregável agora. Você vê, isso é mostrado contra Kashimo Hajime, já lá atrás. Ele entoa inicialmente o Ematen. Você vê lá, tem umas conversas dele, eles trocam uma porrada. E logo em seguida ele começa a entoar. E ele direciona. Tanto é que o Kashimo Hajime fala, esse é o cortador de mundos. Entendeu? mundos, tá? Não foi um desmantelar mais potente, porque o Que o Sukuna, ali sim, eu acredito que aquele desmantelar, aquele potente que ele lançou no Kashimo Hajime, ele tenha usado de encantamentos pra fortificar, porque você vê a grade, é uma grade fodida de corte, cara. E eu acredito, como é falado no próprio acho que é no capítulo anterior, agora o cara tem duas bocas, ele pode entoar encantamentos sem forçar muito os pulmões e o seu coração. Então eu acredito que não seria necessário o autor mostrar ele entoando pra fortificar uma grade de desmantelar. É meio que visual, entendeu? Você vê, você fala. É nítido, você bate o olho naquelas grades, você vê que não são grades normais, são grades fortificadas. E ele fortificou aquelas grades com encantamento. E uma coisa pra gente ter disso é o Aizen. O Aizen, pra você ter uma noção, né? De como foi que o Sukuna fez com a grade. Aizen, lá no. Quando chega o Urahara e chega outro. Quem assistiu o Bleach tá ligado? O Urahara chega com um mano lá. O mano manda ali um poderzão. E o Aizen só. Ele entoa e spawna uma barreira que protege ele. É basicamente aí um paralelo a se traçar com o que Sukuna fez aqui com o Hajime na teia de desmantelar, né? Na grade. O corte corta-mundos é um único corte, isso ficou bem claro pra gente em todas as utilizações do Sukuna e do desmantelar que corta-mundos no mangá até agora, beleza? E se não foi um desmantelar que corta-mundos, sim, há grandes chances do Mas foi um cortador de mundo. Yutokotsu voltar para o campo de batalha. O Tahime, junto lá com a Shokoyeri, podem ajudar a curar o Yutokotsu. E ele tem a reserva lá, o tanque reserva que é a Rika, ele pode voltar aí com potência total ainda antes do fim dessa batalha para dar uma moral para os nossos xamãs de Jutsu. Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários. Foi desmantelar o corta-mundos? Foi.
Não foi? Deixa a sua opinião aqui que é muito importante pra mim, beleza? E é claro, deixa like também nesse vídeo pra apoiar esse videozão pro YouTube mandar pra mais gente. E já se inscreve no canal Tonerd com o sininho ativado que isso dá uma moral. É isso, meus manos. Eu quero só pra situar você do que eu tô falando, ó. Início da luta lá contra o bosta do Hajime. Ematem, entoado, certo? A entoação do cântico, certo? Apontando para o alvo, assim, certo? Certinho? Já, portador de mundo contra o Hajime, ele desviou, certo? Porque nerfado. É uma técnica que foi muito nerfada. Se você se você espera o mesmo a mesma eficiência de uma técnica que foi aplicada no Satoru Gojo quando ela tava no auge e o cara ainda fez um voto vinculativo para essa técnica ficar mais roubada ainda, porque antes do voto, o Sukuna precisava só de quê? Do Ematen, né? Agora, depois do voto vinculativo, ele fez um voto vinculativo, ou seja, ele não precisava fazer nada. Ele só precisava ver. Só precisava ver. Pra cortar. Entendeu? Então é uma técnica roubada. E foi usada apenas uma vez de forma roubada pra tirar da cena um personagem que era muito roubado, que era o Satoru Gojo. A partir daí, é nerfado, né? A gente teve um nerf, né? Porque, porra, entoar cânticos pra um cara com duas bocas, fazer um sinal de mão pra um cara que tem 4 braços, 4, nerf, né? Só pra dizer que é nerf. E, cara, eu afirmo o ponto de que sim, foi um cortador de mundos, mediante o que eu falei, né? A gente tem lá o, a visão do Itadori. Então a gente não tem como fato o que aconteceu. O que a gente tem é uma dedução. Por que diabos a Rika tava toda cortada após o Sukuna entoar o cântico? Por que diabos a Rika iria soltar os braços do Sukuna pra ele direcionar a mão? Entendeu? Se não fazia sentido ela soltar. Por que ela iria soltar? Entendeu? Então ele lançou ali os cortes nela pra, pra ela meio que afrouxar ali e soltar. É a única, né? É a única que tava impedindo ele de fazer o Ematen. Certo? E é isso, cara. Foi cortador de mundo. Nitidamente foi um cortador de mundo, cara. Nítido, cara. Nítido. E é isso, né, rapaziada? Tá aí, provei, sim, foi um cortador de mundos, né? Se não fosse, não teria porque a Rika tá toda filetada lá, toda cortada. Aquilo ali, aqueles filetes aí, né? Foi Sukuna lançando o corte pra fazer com que ela soltasse os bracinhos dele. Ele fizesse o Ematen, entoou os cânticos. A gente conseguiu ouvir enquanto o Itadori tava dentro do... trocando a ideia com a alma do Megumi. A gente ouviu. E quando voltou, a gente já tinha a execução final, que era ele direcionando o corte no Yuta e cortando o cara ao meio. E de respaldo, lógico, né? Como é um corte assim, ali tudo que tiver ali vai, né? O Itadori tava nas tangências, ele foi atingido de... A gente já sabe que foi atingido de respaldo, ele ficou 2 capítulos bem fudido fora da obra, fora de cena. E é isso, mano. Esse é meu ponto, tá ligado? Porque se você desconsiderar isso, cara, é um baita de um furo, porque que a Rika iria soltar os braços do Sukuna. A única explicação pra Rika soltar os braços do Sukuna é ela ter levado golpes, né? Os cortes do Sukuna. Enquanto o Itadori tava tentando tocar lá trocando a ideia com a alma do Megumi, ele ficou lançando cortes ali. E ela soltou. E é bem nítido isso. E foi exatamente isso que aconteceu, porque na página seguinte a gente vê a Rika com as mãozinhas abertas e cheia de cortes, tá? Então foi ali que ela soltou, e aí foi aí que o Rei das Maldições aproveitou. E o cara pô, a gente tá falando de Sukuna, Rei das Maldições. O cara é rápido, virado no cão. Você deu uma afrouxadinha ali, já era.
E é isso. Tivemos aí o corte de mundo no Utah. Esse é meu POV, tá? Na verdade, não, mas na verdade é um fato, não tem como isso aqui não, né? É mediante isso que eu peguei o que a gente tem na obra. Se não for isso, então a obra de Jeja Kutama é totalmente aberta à interpretação. Se for o caso, tanto eu quanto o Tored tem razão aqui, então, porque o autor deixa aberta a interpretação, porque ele não mostrou. Não tem como você afirmar, porra, não foi um cortador de mundos. Foi um cortador de mundos. O que que a gente tem? A gente tem os recursos que foi dado mediante a obra, né? E não faria sentido a o cara entoar os cânticos e direcionar a mão. São dois passos do que precisa pro cortador de mundos. Aí você fala, mas não teve o Ematem. Não tem como você saber, porque a gente tava em off-screen. A gente tava tendo o ponto de vista do Itadori. O ponto de vista de Yuta, Rika e Sukuna a gente não tem. Ele tava lá lançando corte. De alguma forma a Rika soltou, né? E a gente tem, como eu falei, né? Sempre falo, não faz sentido ela ter soltado o Sukuna do nada, cara. Vou soltar, foda-se. Pra matar o namorado dela. Não fazia nem sentido ela soltar. Então ela aloprou nos cortes, ela vacilou. E aí tivemos o cortador de mundos. É isso, é meu ponto. É nóis. Falei pra caralho, né? E é isso, ó. Não tô aqui pô, caralho, desmerecer o Donete. Pelo amor de Deus, tá? É só o meu, meu ponto de vista, meu argumento, tá? Porque não adianta nada vazar. Usou sim. Por que usou? Mostrei por que usou o cortador de mundos, tá? Do mesmo jeito que ele falou que não usou e ele mostrou os, né? O porquê não usou. Você falar que não usou, qualquer um fala, tem que mostrar por porquê que usou, por que não usou, entendeu? Mas é isso, tamo Juji.